As minhas mãos tremiam enquanto segurava o elegante cartão cor de marfim. As letras douradas pareciam troçar de mim, brilhando sob a luz matinal que se filtrava pelas janelas do apartamento de André. Encontrei-o debaixo da sua cama, enquanto passava o aspirador, apenas visível entre as sombras, como se o destino tivesse conspirado para que eu o descobrisse. André Miguel Ferreira e Camila Esperança Mendes têm a honra de o convidar para a sua cerimônia nupcial, sábado, 14 de outubro de 2025. Sede Lisboa. 14:00, 2 dias. Em 2 dias, o homem com quem partilhara a minha vida nos últimos 4 anos casar-se-ia com outra mulher. E eu estava a descobrir por acidente, como quem encontra uma fatura esquecida ou um talão perdido. O coração batia-me contra as costelas com tanta força que pensei que me sairia do peito. O sangue transformara-se em gelo, e as pernas mal me sustentavam enquanto lia e relia aquelas palavras que destruíam tudo o que julgava saber sobre a minha vida. 4 anos. 4 anos a preparar as suas refeições favoritas, a manter impecável o seu apartamento no coração de Lisboa, a esperar pacientemente que ele marcasse a data do nosso casamento. 4 anos a acreditar que era a única mulher na sua vida, a única que importava, a única com quem ele partilharia o seu futuro. O cartão deslizou dos meus dedos entorpecidos e caiu no chão de madeira como uma folha seca. Atrás de mim, ouvi o som familiar da porta principal a abrir e a fechar, seguido dos passos de André a aproximarem-se pelo corredor. As suas chaves tilintaram ao pousá-las na mesa de entrada. O mesmo som que ouvira milhares de vezes antes, mas que agora me parecia estranho e ameaçador. Fiquei paralisada, olhando para o convite no chão. Uma parte de mim queria apanhá-lo e escondê-lo novamente debaixo da cama. Fingir que nunca o vira, continuar a viver na mentira confortável que fora a minha realidade durante tanto tempo. Mas outra parte, uma parte mais forte que eu não sabia que existia, gritava-me para o confrontar, para exigir explicações, para não me deixar pisar assim. "Joana, já acordaste, amor?" A sua voz flutuou pelo apartamento, casual e carinhosa, como se não tivesse acabado de destruir o meu mundo inteiro, como se não estivesse prestes a casar-se com outra mulher em menos de 48 horas. Não consegui responder. A minha garganta fechara-se completamente, como se uma mão invisível me estivesse a estrangular. Todo o meu corpo tremia agora, não apenas as mãos. Era como se me tivessem mergulhado em água gelada. Os seus passos aproximaram-se mais, e de repente ele apareceu no enquadramento da porta do quarto. André parecia exatamente o mesmo de sempre. Alto, atraente, com aquele sorriso que conseguira apaixonar-me 4 anos atrás. Vestia a roupa do ginásio, uma t-shirt preta que se moldava perfeitamente ao seu torso musculado e calções desportivos. O cabelo castanho estava ligeiramente despenteado pelo exercício, e havia uma fina camada de suor na testa que normalmente me pareceria sensual. Agora só me parecia repugnante. Por um momento, a confusão tomou conta da sua expressão. Os seus olhos percorreram o meu rosto, lendo a devastação que eu sabia estar escrita em cada uma das minhas feições. Depois, o seu olhar desceu até o cartão que jazia no chão entre nós, como prova de um crime. Vi o momento exato em que ele percebeu o que eu encontrara. A sua cara mudou completamente. A confusão transformou-se em algo frio e calculista que nunca antes vira nele. Era como se tivesse sido possuído por um estranho. Como se o homem por quem me apaixonara fosse apenas uma máscara que finalmente caíra. "O que é isso?" perguntou, embora o seu tom sugerisse que já sabia perfeitamente. Apanhei o convite com mãos trêmulas e mostrei-lhe. "Diz-me tu, André, o que é isto?" Ele pousou a garrafa de água que trouxera do ginásio na cômoda, com um cuidado deliberado, ganhando tempo para pensar. Quando se voltou para mim novamente, a máscara caíra completamente. O homem caloroso e amoroso que eu julgava conhecer desaparecera, substituído por alguém que me olhava como se eu fosse um incômodo que precisava digerir. "Onde encontraste isso?" A sua voz era plana, sem emoções. "Debaixo da tua cama." A minha voz soou quebrada e desesperada. Enquanto limpava, como sempre faço, como a boa namorada que fui durante 4 anos.
Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto que antes me parecia encantador, mas que agora se revelava calculado e frio. Joana, escuta. Não. A palavra saiu com mais força do que eu esperava. Escuta tu. Quero que me expliques como é possível que te vás casar com alguém chamada Camila Esperança Mendes em 2 dias, quando durante 3 anos me disseste que nos casaríamos em breve. André apertou o maxilar, e por um momento pensei que ele realmente ia tentar explicar, que ofereceria alguma desculpa ou pedido de desculpas que, de alguma forma, pudesse dar sentido a tudo isto. Em vez disso, riu-se. Uma risada curta e amarga que me gelou o sangue. Achas mesmo que eu me casaria com alguém como tu? As suas palavras atingiram-me como uma bofetada física. Literalmente dei um passo atrás, como se tivesse recebido um golpe. O quê? Vá lá, Joana. Ser realista. Ele gesticulou à volta do apartamento luxuoso, depois para mim, com a minha roupa de limpeza e o cabelo apanhado num rabo de cavalo desgrenhado. Olha para este lugar. Olha para minha vida. Acreditaste mesmo que eu me prenderia para sempre a uma empregada de mesa que mal consegue pagar a renda? Cada palavra era como uma faca a cravar-se no meu peito. Mas tu disseste que me amavas. Disseste. Disse o que precisavas de ouvir. A sua voz era fria como gelo, como se estivesse a discutir o tempo. Eras conveniente, Joana. Cozinhavas, limpavas. Estavas sempre disponível quando eu precisava de companhia. Mas casamento, um futuro a sério, isso nunca ia acontecer. Fiquei a olhar para ele, este homem com quem partilhara uma cama durante 4 anos, com quem planeara toda a minha vida, e percebi que nunca o conhecera verdadeiramente. Quem é ela? Camila é... Ele endireitou os ombros, e eu podia vê-lo a deslizar para a pessoa confiante e bem-sucedida que era no trabalho. Alguém adequado, alguém do meu mundo. A família dela é dona de uma cadeia de restaurantes por todo o Alentejo, e ela tem um mestrado pela Universidade de Lisboa. É o tipo de mulher com quem um homem como eu se casa. E eu, o que sou? O sorriso que cruzou a sua cara era cruel e cortante. Tu és o tipo de mulher com quem um homem como eu se diverte até encontrar algo melhor. O quarto começou a girar à minha volta. 4 anos. 4 anos a acreditar que estava a construir algo real, algo duradouro. 4 anos a rejeitar outras oportunidades, outras relações, outras possibilidades, porque pensei que tinha encontrado a minha pessoa. 4 anos a ser nada mais do que uma diversão temporária. Eu amei-te, sussurrei, odiando o quão quebrada soava a minha voz. Não, amaste a ideia de mim. André dirigiu-se ao seu armário e começou a tirar roupa, como se esta conversa já tivesse terminado. Amaste a fantasia de casar com alguém bem-sucedido, de escapar à tua pequena vida de empregada de mesa. Mas isso nunca foi realidade, Joana. Isso nunca ia ser realidade. Olhei para o convite de casamento ainda nas minhas mãos, para as elegantes letras douradas que anunciavam o seu casamento com outra pessoa, com alguém digna, alguém adequada, alguém que não era eu. Sai, disse ele sem sequer me olhar. Preciso de me arranjar. Tenho uma despedida de solteiro esta noite. Uma despedida de solteiro? Enquanto eu estivera a planear o nosso futuro imaginário, ele estivera a celebrar o seu futuro real com os seus amigos verdadeiros, a preparar-se para casar com a sua noiva verdadeira. A mulher que escolhera, a mulher que merecia o seu amor. Dirigi-me, cambaleante, para a porta, as pernas mal me sustentando. No limiar, voltei-me uma última vez, esperando ver algum vislumbre de remorso, algum sinal de que os nossos 4 anos juntos tinham significado algo para ele. Em vez disso, encontrei-o a ver o telemóvel, já focado no que viria a seguir na sua vida, cuidadosamente planeada. Uma vida que nunca me incluíra como algo mais do que uma conveniência temporária. «Joana!» gritou ele, exatamente quando cheguei ao corredor. Voltei-me com a esperança a flutuar estupidamente no meu peito. Deixa a tua chave na mesa da cozinha quando saíres. Não me lembro de sair do apartamento de André,
ou de conduzir até o meu pequeno estúdio no bairro Alto. A próxima coisa que sei é que estava sentada no chão do meu minúsculo apartamento, ainda com a roupa de limpeza, a soluçar tão forte que mal conseguia respirar. O convite de casamento jazia ao meu lado como prova de um crime, as suas elegantes letras douradas desfocadas pelas minhas lágrimas. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem da minha supervisora no restaurante, perguntando se ia chegar para o meu turno. Fiquei a olhar para a mensagem durante muito tempo antes de escrever que estava doente. Não era mentira. Sentia-me como se estivesse a morrer por dentro. As paredes do meu pequeno apartamento pareciam fechar-se sobre mim enquanto o peso total da minha situação me atingia. Não tinha poupanças de que falar, porque estivera a pôr cada cêntimo extra no nosso fundo de casamento. Não tinha um plano de reserva, porque todo o meu futuro fora construído à volta de André e da nossa vida juntos. Não tinha outras relações a que recorrer, porque deixara a maioria das minhas amizades desvanecerem-se, escolhendo passar o meu tempo livre com ele. Tinha 26 anos e não tinha nada para mostrar pelos últimos 4 anos, exceto um coração partido e uma pilha de mentiras. O choro veio em ondas, cada uma mais devastadora que a anterior. Chorei pelo casamento que nunca teria, pelo futuro que me roubaram, pela rapariga ingênua que acreditara que o amor era suficiente. Mas, acima de tudo, chorei pela humilhação de tudo isto. O conhecimento de que, enquanto eu estivera a brincar às casinhas, ele estivera a planear uma vida real com outra pessoa. O meu telemóvel tocou, sobressaltando-me da minha espiral. O nome de Lúcia, a minha melhor amiga desde o secundário, brilhou no ecrã. Por um momento, considerei deixar ir para o voicemail. Não queria admitir o que acontecera. Não queria ver a pena nos olhos dela quando percebesse o quanto eu fora completamente enganada. Mas precisava de alguém, de qualquer pessoa. Olá. A voz alegre de Lúcia preencheu o silêncio. Queres almoçar? Estou com vontade de comer uns pastéis de... Joana, estás a chorar? E foi então que toda a história saiu a jorros. Contei-lhe sobre encontrar o convite de casamento, sobre as palavras cruéis de André, sobre os 4 anos que desperdiçara num homem que nunca me vira como algo mais do que uma conveniência. Lúcia ouviu sem interromper, e quando finalmente terminei, o silêncio prolongou-se entre nós por um longo momento. Esse canalha, disse ela finalmente, a voz tensa de fúria. Esse pedaço de lixo absoluto. Lúcia, sou tão estúpida. Para. A sua voz era firme. Não és estúpida, não és ingênua, não és nenhuma das coisas que ele te fez sentir. Amaste alguém e ele aproveitou-se desse amor. Isso faz dele um monstro, não uma tonta. Limpei o nariz com as costas da mão, sentindo-me ligeiramente menos sozinha. O que é suposto fazer agora? Ele vai casar-se em 2 dias, e eu estou aqui sentada em pijama a chorar por um homem que nunca me amou. Primeiro vais te levantar e tomar um duche, disse Lúcia. Depois vais comer alguma coisa, e depois vamos descobrir como fazer com que ele pague pelo que te fez. Lúcia, eu não posso. Não podes o quê? Não podes defender-te? Não podes exigir justiça? Joana, este homem roubou-te 4 anos da tua vida. Mentiu-te todos os dias. Fez-te acreditar que estavam a construir um futuro juntos enquanto planeava casar-se com outra pessoa. Achas que vais simplesmente deixá-lo ir para o pôr do sol com a sua noiva perfeita enquanto ficas aqui destruída? Algo na sua voz acendeu uma chama no meu peito. Pequena, mas a crescer. Lúcia tinha razão. Eu fora destruída, mas não tinha de ficar assim. O que estás a sugerir? Estou a sugerir que André Miguel Ferreira está prestes a aprender que as ações têm consequências. Estou a sugerir que o seu dia de casamento perfeito pode não correr exatamente como planeado. A chama cresceu um pouco mais. Lúcia, não posso invadir o casamento dele. Isso é loucura. É mais louco do que o que ele te fez? Joana, este homem destruiu-te. Desprezou 4 anos da tua vida como se não significassem nada. Chamou-te empregada de mesa como se isso fosse algo de que te devesses envergonhar. Fez-te sentir pequena, inútil e descartável. Cada palavra acertava no alvo,
alimentando o fogo que se construía dentro de mim. Lúcia tinha razão. Eu fora destruída, mas não tinha de ficar destruída. Além disso, continuou Lúcia, não achas que a noiva dele merece saber que tipo de homem vai casar? Não achas que ela tem o direito de saber que ele esteve a viver com outra mulher durante 4 anos? Pensei em Camila Esperança Mendes, esta mulher que nunca conhecera e que estava prestes a cometer o mesmo erro que eu estivera a cometer. Saberia de mim? Estaria tão alheia como eu estivera? Ou seria cúmplice neste engano? Preciso de pensar nisto, disse. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, podia sentir a minha determinação a endurecer. Não penses demasiado, disse Lúcia. O casamento é em 2 dias. Se vamos fazer alguma coisa, precisamos de agir rápido. Depois de desligarmos, sentei-me no silêncio do meu apartamento, o convite de casamento ainda no chão ao meu lado. As palavras de André ecoavam na minha cabeça. Tu és o tipo de mulher com quem um homem como eu se diverte até encontrar algo melhor. Mas talvez ele estivesse enganado. Talvez eu não fosse o tipo de mulher que desaparece silenciosamente quando já não é desejada. Talvez fosse o tipo de mulher que luta. Peguei no telemóvel e marquei o número do meu irmão Daniel. Se ia fazer isto, ia precisar de reforços. Daniel, sou a Joana. Preciso da tua ajuda com uma coisa, e vai soar louco, mas preciso que confies em mim. Quando terminei de lhe explicar a situação, a voz do meu irmão estava tensa de raiva mal controlada. Joana, vou matar esse canalha. Não, não vais. Mas vais ajudar-me a garantir que o dia de casamento dele seja um que nunca esqueça. O que precisares, mana, o que precisares. Liguei de volta a Lúcia, depois à minha prima Patrícia, depois ao meu amigo Carlos do trabalho. Um a um, reuni um pequeno exército de pessoas que me amavam, pessoas que estavam indignadas em meu nome, pessoas que estavam prontas para se posicionarem ao meu lado quando confrontasse André outra vez. Porque ia confrontá-lo outra vez. Não como a mulher destroçada e humilhada que saíra do seu apartamento naquela manhã, mas como alguém que se recusava a ser descartada sem lutar. O casamento era em 2 dias. Isso dava-me 48 horas para planear, para me preparar, para transformar a minha dor em algo mais poderoso. Vingança. Os 2 dias seguintes passaram numa nebulosa de determinação feroz e planeamento meticuloso. O meu pequeno apartamento transformara-se numa espécie de centro de comando improvisado, com papéis espalhados por toda a mesa de café, e o meu portátil aberto constantemente enquanto investigava tudo o que podia sobre Camila Esperança Mendes e a sua família. Lúcia chegara naquela mesma tarde com um saco cheio de comida tailandesa e uma determinação que rivalizava com a minha. Tirara o dia livre do trabalho. Era designer gráfica numa agência pequena, mas bem-sucedida. E dedicara toda a sua energia a ajudar-me com o que começara a chamar Operação Justiça. Olha para isto, disse ela, virando o meu portátil para si da sua posição no sofá. Tinha o cabelo apanhado num coque desgrenhado e usava os óculos de leitura, o que lhe dava um ar de professora determinada. Camila Esperança Mendes, 24 anos. Licenciada pela Universidade de Lisboa, com distinção em gestão de empresas. A família dela é dona de Mendes Gourmet, uma cadeia de restaurantes com localizações em Lisboa, Porto e Faro. Estudei as fotos no ecrã. Camila era bonita daquela maneira que o dinheiro pode tornar alguém bonito. Dentes perfeitos, cabelo perfeito, roupa perfeita. Em cada imagem, parecia radiante e confiante. O tipo de mulher que pertencia naturalmente aos círculos sociais em que André se movia. É bonita, admiti, sentindo uma pontada familiar de insegurança. É rica, corrigiu Lúcia. Há uma diferença. E olha para isto. Clicou noutro separador. A conta dela no Instagram está cheia de fotos dela e de André juntos, mas só nos últimos 8 meses. Antes disso, nenhuma menção dele. O meu coração acelerou. 8 meses? 8 meses, confirmou Lúcia. O que significa que, enquanto estavas a viver com ele,
a planear o vosso futuro imaginário. Ele já estava a cortejar a verdadeira noiva. A raiva que crescera dentro de mim nos últimos 2 dias intensificou-se. Não só me mentira sobre os seus sentimentos por mim, como estivera ativamente a construir uma relação com outra pessoa. Cada conferência de trabalho, de fim de semana, cada chamada misteriosa que atendia noutro quarto, cada vez que estivera distante e distraído, estivera com ela. Há mais, continuou Lúcia, descendo pela página de Instagram de Camila. Olha para as datas destas fotos. Aqui está ela num jantar elegante com André no mesmo fim de semana, em que te disse que tinha de trabalhar naquele projeto importante. E esta é de um concerto a que foram juntos na noite em que te disse que tinha um jantar com clientes. Cada imagem era como receber outra bofetada. Estivera a viver numa mentira tão elaborada, tão cuidadosamente construída, que era quase impressionante na sua crueldade. André não fora simplesmente infiel. Estivera a viver 2 vidas completamente separadas, e eu fora demasiado cega para ver. O meu telemóvel tocou, interrompendo os meus pensamentos. Daniel aparecia no ecrã. Como vai a investigação? Perguntou sem preâmbulos quando atendi. Devastadora, respondi. O que descobriste tu? Daniel trabalhava em segurança corporativa, o que significava que tinha acesso a tipos de informação que Lúcia e eu não podíamos obter. Pedi-lhe que investigasse um pouco sobre André, na esperança de encontrar algo que pudesse usar no meu confronto. Interessante que perguntes, disse Daniel, e pude ouvir o sorriso sombrio na sua voz. André Miguel Ferreira não é exatamente o cidadão modelo que finge ser. Endireitei-me no sofá. O que queres dizer com isso? Quero dizer que estive a rever os registros financeiros dele. Não perguntes como. E há algumas discrepâncias interessantes. Parece que o nosso amigo tem vivido muito acima das suas possibilidades. Esse apartamento luxuoso, o BMW, toda essa roupa cara, o salário dele não justifica esse estilo de vida. Estás a dizer que ele está a roubar? Estou a dizer que há dinheiro a aparecer nas contas dele que não pode ser explicado pelo salário. E há algumas transações que parecem questionáveis. Lúcia aproximara-se de mim ouvindo com atenção. Fiz-lhe sinal para se aproximar mais para poder ouvir. Daniel, que tipo de transações? O tipo que poderia interessar muito ao fisco, e possivelmente a PJ se revelar que está a branquear dinheiro ou envolvido em fraude financeira. A minha mente começou a acelerar. Se André estava envolvido em algo ilegal, isso mudava tudo. Não era apenas um mentiroso e um traidor. Potencialmente era um criminoso. Tens provas? Tenho o suficiente para fazer algumas chamadas muito interessantes, disse Daniel. Mas, Joana, se seguirmos por este caminho, não há volta atrás. Uma vez que as autoridades se envolvam, isto vai explodir de formas que não podes controlar. Olhei para Lúcia, que me devolveu o olhar com uma expressão que misturava excitação e preocupação. Isto era maior do que imagináramos, mais sério. Preciso de pensar nisto, disse finalmente. Pensa rápido, avisou Daniel. O casamento é amanhã. Se vais fazer algo, tem de ser em breve. Depois de desligar, Lúcia e eu ficamos sentadas em silêncio por um momento, processando o que acabáramos de ouvir. Isto muda as coisas, disse Lúcia finalmente. Em que sentido? No sentido de que já não se trata apenas de vingança pessoal. Se André realmente está envolvido em atividades ilegais, então Camila também está em perigo. Ela poderia acabar por ser arrastada para os problemas legais dele sem sequer saber. Tinha razão. O meu foco estivera tão centrado na minha própria dor e humilhação que não considerara completamente que Camila poderia ser outra vítima em tudo isto. Sim, tinha dinheiro e privilégios que eu nunca teria, mas isso não significava que merecesse ser enganada ou colocada em perigo legal. Achas que ela sabe? Perguntei. Sobre as atividades ilegais, quero dizer? Lúcia encolheu os ombros. É difícil saber. Mas olha para as fotos dela no Instagram outra vez. Parece alguém que está ciente de que o noivo está potencialmente envolvido em branqueamento de dinheiro? Voltei a olhar para as fotos no ecrã. Camila parecia genuinamente feliz em cada imagem,
radiante da forma como só as pessoas profundamente apaixonadas podem parecer. Os sorrisos pareciam reais, não forçados. Os olhos brilhavam quando olhava para André. Não, admiti. Parece tão alheia como eu estava. Exatamente. O que significa que ambas foram enganadas pelo mesmo homem. Sim, ela tem dinheiro, e tu não. Mas no final do dia, ambas são vítimas das mentiras dele. A realização atingiu-me como um raio. Durante os últimos 2 dias, estivera a ver Camila como a minha rival, como a mulher que ganhara o prêmio que eu julgara ser meu. Mas a verdade era mais complicada do que isso. Ela não ganhara nada. Fora selecionada por André pelas mesmas razões calculadas e impiedosas pelas quais eu fora descartada. Tenho de a avisar, disse de repente. O quê? Lúcia olhou para mim como se eu tivesse perdido o juízo. Tenho de a avisar sobre André, sobre as atividades ilegais, sobre mim, sobre tudo. Joana, ela casa-se com ele amanhã. Achas que vai acreditar numa completa desconhecida que aparece com histórias sobre o noivo ser um criminoso? Era um bom ponto. Se alguém tivesse vindo ter comigo há 1 semana com histórias sobre André ser infiel e possivelmente envolvido em atividades ilegais, provavelmente pensaria que estavam loucos ou ciumentos ou ambos. Então preciso de provas, disse. Provas que ela não possa ignorar. Lúcia estudou-me cuidadosamente. De que estás a falar? Estou a falar de obter evidências concretas das mentiras dele. Fotos, documentos, algo que prove irrefutavelmente que ele tem vivido uma vida dupla. E como propões obter isso? Sorri, sentindo um plano a formar-se na minha mente. Ainda tenho a chave do apartamento dele. Os olhos de Lúcia arregalaram-se. Joana, não. Isso é invasão. É também o meu apartamento, disse, embora soubesse que tecnicamente não era verdade. Estive a viver lá durante 4 anos. Tenho coisas lá. Roupa, livros, a minha máquina de café. Joana. Lúcia, pensa nisso. André é arrogante. Provavelmente tem evidências das suas atividades ilegais mesmo ali no gabinete dele. E definitivamente tem evidências da relação com Camila. Fotos, cartas, quem sabe o que mais. Isto é perigoso, avisou Lúcia. Se ele te apanha, não me vai apanhar. Tem a despedida de solteiro esta noite, lembras-te? Provavelmente vai estar fora até tarde, e amanhã vai estar ocupado a preparar-se para o casamento. Lúcia ficou em silêncio por um longo momento, considerando a minha proposta. Finalmente, suspirou. Está bem, mas não vai sozinha. E se vamos fazer isto, fazemo-lo bem. Nada de tirar apenas algumas fotos com o teu telemóvel. Vamos documentar tudo, profissionalmente. O que queres dizer? Lúcia sorriu, e pela primeira vez em dias, o sorriso chegou aos olhos. Quero dizer que o meu ex-namorado me deve um grande favor, e acontece que é fotógrafo privado. 1 hora depois, Carlos Mendes estava sentado no meu sofá, a rever o equipamento que trouxera. Não via Carlos há meses, não desde que ele e Lúcia tinham terminado a relação de 2 anos de forma bastante dramática. Mas aparentemente, o favor que lhe devia era suficientemente grande para superar qualquer desconforto residual. Então deixa-me ver se percebi bem, disse Carlos, ajustando uma pequena câmara que parecia a saída de um filme de espiões. Vamos entrar no apartamento do teu ex para procurar evidências de que é um traidor e possivelmente um criminoso, para podermos expor os crimes dele no próprio casamento. É a versão resumida, sim, confirmei. Carlos riu-se, abanando a cabeça. Joana, isto é completamente louco e potencialmente muito ilegal. Vais ajudar-nos ou não? Perguntou Lúcia, o tom ligeiramente defensivo. Carlos olhou para ela e pude ver uma série de emoções complicadas a cruzarem-lhe o rosto. O que quer que tivesse acontecido entre os dois, era claro que ainda havia sentimentos ali. Claro que vou ajudar, disse finalmente. Mas vamos fazê-lo de forma inteligente. Nada de roubar, nada de danificar propriedades. Apenas documentamos o que encontrarmos e saímos. Passamos a hora seguinte a planear a nossa incursão no apartamento de André. Carlos ensinou-me a usar as pequenas câmaras que trouxera.
dispositivos que podiam tirar fotos de alta qualidade em condições de pouca luz. Também trouxera luvas de látex e proteções para os sapatos, para evitar deixar impressões digitais ou evidências forenses. Como sabes tanto disto? Perguntei enquanto Carlos me mostrava como operar uma das câmaras. Trabalhei em seguros durante algum tempo, explicou. Investigação de fraudes. Aprendes algumas coisas. Às 8 da noite, estávamos estacionados fora do edifício de apartamentos de André no carro de Carlos. O BMW de André não estava no seu lugar habitual de estacionamento, o que confirmava que saíra para a despedida de solteiro. Pronta? Perguntou Lúcia do banco do passageiro. Respirei fundo, sentindo o coração a bater acelerado. Pronta. O edifício tinha segurança, mas eu conhecia o código da porta principal e entrara e saíra durante anos. O porteiro noturno conhecia-me de vista e simplesmente acenou-me quando passei pelo átrio. Subimos no elevador em silêncio, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Quando chegamos ao andar de André, parei à frente da porta dele, com a chave a tremer na minha mão. Última oportunidade para mudar de ideias, murmurou Carlos. Inseri a chave na fechadura. Já não há volta atrás, sussurrei, e abri a porta. O apartamento estava escuro e silencioso, exatamente como esperava. Mas estar ali de novo, no lugar onde fora tão feliz e tão cega, parecia surreal. Era como entrar num museu da minha própria ingenuidade. Por aqui, disse, guiando Lúcia e Carlos para o gabinete de André. Se houver algo para encontrar, estará aqui. O gabinete era o único lugar no apartamento que sempre estivera fora de limites para mim. André sempre dissera que era para trabalho confidencial, que precisava da sua privacidade para lidar com os assuntos dos clientes. Agora entendia por que ele fora tão protetor desse espaço. Carlos acendeu uma pequena lanterna e apontou-a para a secretária de André. Vamos começar aqui, sussurrou. O que encontramos nos 30 minutos seguintes mudaria tudo. Não só confirmaria as minhas piores suspeitas sobre André, como revelaria uma rede de engano tão elaborada e tão cruel que faria os meus 4 anos de ignorância parecerem quase incompreensíveis. E quando saímos daquele apartamento 1 hora depois, carregados com evidências que poderiam destruir a vida de André, soube que não havia volta atrás. O casamento de amanhã não seria apenas um confronto pessoal. Seria uma revelação pública que mudaria as vidas de todos os envolvidos para sempre. O gabinete de André revelou-se perante nós como um tesouro de segredos cuidadosamente guardados. Carlos apontou a lanterna para a secretária de Mogno e imediatamente pudemos ver que estava coberta de documentos que André claramente não esperava que mais ninguém visse. Meu Deus, sussurrou Lúcia, inclinando-se sobre o meu ombro para ver melhor. A primeira coisa que notamos foram as faturas. Montes e montes de faturas de lugares para onde eu sabia que André nunca me levara. Restaurantes elegantes, hotéis de luxo, joalharias caras, cada uma datada dos últimos 8 meses, e muitas mostravam compras para 2 pessoas. Olha para esta, disse Carlos fotografando uma fatura da Tiffany & Co., datada de há 3 meses. Um anel de noivado de 50.000 euros. 50.000 euros. Essa quantia era mais do que eu ganhava num ano a trabalhar turnos duplos no restaurante. E André gastara num anel para outra mulher sem pestanejar. Aqui há algo mais, murmurei, abrindo a primeira gaveta da secretária. Lá dentro havia uma pasta etiquetada Mendes, na letra cuidadosa de André. Abria com mãos trêmulas, e o que encontrei foi como receber um murro no estômago. Ele investigara a família de Camila da mesma forma que Daniel o investigara a ele. Havia documentos financeiros detalhando a riqueza da família Mendes, análises das suas propriedades comerciais, até o que parecia ser um plano de negócios para expandir a cadeia de restaurantes. Este filho da mãe está a caçá-la pelo dinheiro dela, disse Lúcia, a voz cheia de nojo. Mas havia mais, muito mais. No fundo da gaveta, Carlos encontrou uma segunda pasta, esta etiquetada simplesmente Seguros. O que achas que há aqui? Perguntou, abrindo a pasta. O que havia ali deixou-nos aos 3 sem palavras. Documentos de seguros de vida, todos em nome de diferentes clientes da empresa onde André trabalhava. Mas estes não eram documentos normais de seguros.
Alguém alterara as cifras, mudara os beneficiários, falsificara assinaturas. Carlos, sussurrei. Isto é o que penso que é? Carlos estudou os documentos mais de perto, tirando fotos de cada página. Se estou a ler isto corretamente, André tem estado a desviar pagamentos de seguros de vida para contas que ele controla. Quando os clientes morrem, o dinheiro que devia ir para as famílias vai parar a ele. Isso é... Não consegui terminar a frase. Era roubo. Era fraude. Era monstruoso numa escala que nem sequer imaginara. Há mais, disse Lúcia, apontando para outra secção da pasta. Olha para isto. Era uma lista de nomes, todos de pessoas idosas, com datas ao lado de cada nome. No início não entendi o que estava a ver, mas depois percebi que as datas correspondiam a quando cada pessoa morrera. E ao lado de cada data de morte, havia uma quantia de dinheiro. Quanto dinheiro achas que ele roubou? Perguntei, sentindo náuseas. Carlos fez alguns cálculos rápidos no telemóvel. Com base no que vejo aqui, estamos a falar de pelo menos 2 milhões de euros nos últimos 3 anos. 2 milhões de euros roubados de famílias em luto, de viúvas e órfãos que dependiam desses pagamentos de seguros para sobreviver. Era uma traição tão profunda, tão sistemática, que fazia as mentiras dele para comigo parecerem quase triviais em comparação. Precisamos de copiar tudo isto, disse, a voz a tremer de raiva e choque. Já estou nisso, respondeu Carlos, trabalhando meticulosamente para fotografar cada documento. Mas, Joana, percebes o que isto significa? Já não estamos a falar apenas de infidelidade aqui. Estamos a falar de crimes graves. André poderia ir para a prisão durante décadas por isto. Bem, disse, e fiquei surpreendida com a ferocidade na minha própria voz. Que apodreça. Lúcia movera-se para o arquivo na esquina do gabinete. Há mais coisas aqui, disse, abrindo gavetas. Joana, tens de ver isto. No arquivo, André mantivera o que só podia descrever como um dossiê de todas as suas vítimas. Havia uma pasta com o meu nome, cheia de fotos nossas juntos, cópias da minha informação pessoal, até registros dos meus horários de trabalho no restaurante. Era como se tivesse estado a documentar a nossa relação com a mesma precisão fria que usara para documentar os seus crimes. Isto é doentio, murmurou Lúcia, folheando as fotos. É como se te tivesse estado a estudar. Mas a pasta que realmente me partiu o coração foi a que encontramos a seguir. Estava etiquetada CEM, as iniciais de Camila. Era 2 vezes mais grossa que a minha, cheia de fotos, cartas de amor manuscritas, até cópias da informação financeira pessoal dela. Leia isto, disse Carlos, entregando-me uma das cartas. Era uma carta de amor de Camila para André, datada de apenas 2 semanas antes. Nela, expressava a sua excitação pelo casamento, a sua gratidão por o ter encontrado, os seus sonhos para o futuro juntos. A carta era íntima e vulnerável, cheia do tipo de sentimentos profundos que só se partilham com alguém em quem se confia completamente. No final da carta, havia uma linha que me partiu o coração. Nunca pensei que pudesse ser tão feliz. Obrigada por esperares por mim, por seres paciente enquanto terminava os estudos. Mal posso esperar para começar a nossa vida real juntos. Ela não sabe nada, sussurrei. Não sabe sobre mim, não sabe sobre o dinheiro roubado. Não sabe nada. Como é possível? Perguntou Lúcia. Como pôde manter isto em segredo durante tanto tempo? A resposta estava no resto dos arquivos. André fora meticuloso em compartimentar a sua vida. Tinha calendários separados, contas de telemóvel separadas, até apartados postais separados. Construíra um sistema elaborado para manter as suas 2 vidas completamente isoladas uma da outra. Numa das pastas, encontramos cópias de todos os textos que ele trocara comigo nos últimos 6 meses. Mas também havia cópias de textos com Camila durante o mesmo período. Lendo os 2 conjuntos lado a lado, era como ver 2 pessoas completamente diferentes. Comigo era casual, muitas vezes distante. As mensagens eram curtas, funcionais. Chego tarde a casa. Podes ir buscar o meu fato à lavandaria? Tenho de trabalhar este fim de semana. Com Camila,
Era romântico, atencioso, apaixonado. Mal posso esperar para te ver esta noite. Estás em todos os meus pensamentos. Cada dia contigo convence-me mais de que és a minha alma gêmea. Como pude ser tão cega? Perguntei em voz alta, odiando a autorrecriminação na minha voz. Não foste cega, disse Lúcia firmemente. Foste manipulada por um sociopata profissional. Olha para toda esta evidência, Joana. Este tipo tem estado a praticar isto durante anos. Nunca tiveste uma oportunidade. Carlos encontrara algo mais no fundo do arquivo. Meninas, precisam de ver isto, disse, a voz tensa. Era outra pasta, esta etiquetada Próximas. Lá dentro havia investigação preliminar sobre 3 mulheres diferentes, todas jovens, todas de famílias abastadas. Havia fotos que claramente tinham sido tiradas sem o conhecimento delas, informação pessoal que ele reunira, até análises das suas rotinas diárias. Ele está a planear fazer isto outra vez, sussurrei, a realização a atingir-me como uma bofetada. Depois de Camila, está a planear encontrar a próxima vítima. Não se pudermos evitá-lo, disse Carlos sombriamente, fotografando cada página da pasta. Estávamos no apartamento há quase 1 hora quando ouvimos o som que temíamos. Chaves na porta principal. Merda, sussurrou Lúcia. Não era suposto ele estar na despedida de solteiro? Talvez se tenha esquecido de algo, disse, o coração a bater tão forte que tinha a certeza de que o podiam ouvir no corredor. Carlos trabalhou rapidamente para fechar todas as pastas e gavetas, assegurando-se de que tudo estava exatamente como encontráramos. A outra saída? Sussurrou. A escada de incêndio, disse apontando para a janela do gabinete. Mas estamos no 10º andar. Melhor do que sermos presos por invasão, murmurou Carlos, movendo-se para a janela. Ouvimos a voz de André no corredor, a falar ao telemóvel. Só preciso de ir buscar os papéis do fideicomisso. Estarei lá em 10 minutos. Os papéis do fideicomisso. Provavelmente mais documentos relacionados com os crimes dele, ou talvez algo relacionado com o dinheiro da família de Camila. Fosse o que fosse, não tínhamos tempo para investigar mais. Carlos abriu a janela silenciosamente e espreitou. Há uma escada de incêndio, mas está enferrujada. Não tenho a certeza de que aguente o peso dos 3. Eu vou primeiro, disse. É culpa minha estarmos aqui. Nada disso, disse Lúcia. Vamos todos juntos ou ninguém vai. André estava no apartamento agora, e podíamos ouvir os passos dele a aproximarem-se pelo corredor. Não tínhamos escolha. 1 a 1, saímos pela janela para a escada de incêndio. O metal gemeu ominosamente sob o nosso peso, e o vento de outubro cortava-nos através da roupa. Mas não caímos, e mais importante, não fomos apanhados. Descemos devagar, andar a andar, os nossos corações a bater com cada rangido da escada. Quando finalmente chegamos ao beco atrás do edifício, os 3 ficamos ali por um momento, a respirar pesadamente e a processar o que acabáramos de descobrir. E agora? Perguntou Lúcia. Olhei para cima, para a janela iluminada do gabinete de André, onde ele vivera com estas mentiras durante tanto tempo sem que eu percebesse. Agora, disse, garantimos que ele pague por tudo. Joana, disse Carlos cuidadosamente, tens de entender que uma vez que entreguemos esta evidência às autoridades, isto vai explodir. Vai ser grande. Meios de comunicação, investigações policiais, tudo. Bem, disse, que exploda. Camila merece saber com quem se vai casar. E aquelas famílias que ele roubou merecem justiça. E tu? Perguntou Lúcia suavemente. Estás preparada para que a tua vida privada seja exposta também? Era uma boa pergunta. Uma vez que esta história saísse, a minha relação com André tornar-se-ia pública. Os meios de comunicação quereriam entrevistas. As pessoas teriam opiniões sobre a minha ignorância, a minha ingenuidade, os meus 4 anos de cegueira. Mas enquanto pensava em Camila a escrever aquela carta de amor, a expressar a sua gratidão por ter encontrado André,
enquanto pensava naquelas famílias à espera de pagamentos de seguros que nunca chegariam, enquanto pensava naquelas 3 mulheres na pasta próximas que não faziam ideia de que estavam a ser perseguidas, soube que não tinha escolha. Estou preparada, disse. Está na hora de o mundo saber quem é realmente André Miguel Ferreira. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que não estava preparada para o que viria a seguir. Não estava preparada para a destruição total que estava prestes a desencadear, não só na vida de André, mas na minha, na de Camila, na de todos os que tinham sido tocados pelas mentiras dele. O casamento era em menos de 24 horas. E tínhamos evidências suficientes para destruir não só o casamento, mas toda a vida cuidadosamente construída de André. Tudo o que tinha de fazer agora era encontrar a coragem para usá-las. Nessa noite, de volta ao meu apartamento, espalhamos todas as fotos que Carlos tirara na mesa de café. Era como olhar para um mapa da traição, cada documento uma nova revelação da profundidade do engano de André. Temos de chamar as autoridades, disse Carlos. Esta evidência de fraude de seguros é demasiado séria para a gerirmos sozinhos. Amanhã, disse, depois do casamento. Joana, não podes confrontá-lo sozinha com isto, avisou Lúcia. É perigoso. Se ele estiver desesperado... Não vou sozinha, disse. Vocês vão estar lá. Daniel vai estar lá. E Carlos, ainda tens contactos nos meios de comunicação? Carlos assentiu lentamente. Alguns. Por quê? Porque quando André Miguel Ferreira acordar amanhã de manhã, vai ser o último dia em que não é um criminoso conhecido publicamente. E quero garantir que quando tudo desabar, desabe completamente. Era cruel, talvez. Era definitivamente vingativo. Mas enquanto olhava para toda aquela evidência, enquanto pensava em todas as vítimas dele, não conseguia encontrar nenhuma nesga de simpatia pelo homem que destruíra tantas vidas, incluindo a minha. Amanhã, na sede de Lisboa, perante todos os amigos e familiares dele, perante a mulher que pensava que o amava, André enfrentaria as consequências das suas ações. E eu estaria lá para garantir que não houvesse escapatória. O dia do casamento amanheceu claro e fresco, com o sol de outubro a brilhar sobre Lisboa, iluminando a sede de Lisboa como se fosse um farol de esperança. Para qualquer outra pessoa, seria um dia perfeito para um casamento. Para mim, era o dia em que André Miguel Ferreira enfrentaria as consequências das suas ações. Eu, Lúcia, Carlos e Daniel encontramo-nos cedo no meu apartamento, revisitando o plano uma última vez. Tínhamos cópias de todas as evidências que encontráramos no gabinete de André. As faturas, os documentos de seguros falsificados, o dossiê sobre Camila, as pastas sobre as suas próximas vítimas. Carlos conseguira contactar um amigo jornalista do Expresso, que estava pronto para publicar a história assim que lhe dessemos luz verde. Daniel, com os seus contactos na segurança corporativa, já falara com alguém da polícia judiciária que estava disposto a investigar as alegações de fraude, desde que entregássemos as provas. Mas antes de envolvermos as autoridades ou a imprensa, havia uma coisa que eu precisava de fazer pessoalmente. Precisava de confrontar André, e precisava de garantir que Camila soubesse a verdade antes de dizer, sim, aceito. Estás pronta para isto? Perguntou Lúcia enquanto terminávamos de organizar as fotos numa pasta para entregar à PJ. Respirei fundo, sentindo o peso de tudo o que estava em jogo. Não sei se alguma vez estarei pronta, mas não posso recuar agora. Daniel pousou uma mão no meu ombro. Mana, tens a certeza de que queres fazer isto no casamento? Podemos simplesmente entregar tudo à PJ agora e deixar que eles lidem com ele. Não, disse com firmeza. Quero que ele me veja. Quero que ele saiba que fui eu quem o desmascarou. E quero que Camila tenha a oportunidade de fazer uma escolha informada, antes de se prender a ele para sempre. Carlos olhou para mim com uma expressão que misturava admiração e preocupação. Isto vai ser uma confusão, Joana. Estás preparada para as consequências? Olhei para a pasta com as provas na mesa à minha frente, pensando nas famílias que André roubara, nas mulheres que manipulara, na vida que ele destruíra, a minha incluída. As consequências são dele para enfrentar, não minhas. Às 13h30, estávamos estacionados a uma rua da sede de Lisboa. A catedral,
com as suas torres góticas e vitrais, era um cenário imponente, quase demasiado grandioso para o que estávamos prestes a fazer. Convidados elegantemente vestidos começavam a chegar. Homens de fato e mulheres com chapéus sofisticados, todos a rir e a conversar como se este fosse apenas mais um dia de celebração. O meu estômago revirava-se, mas mantive o foco. Vestia um fato preto simples que Lúcia me emprestara, com o cabelo apanhado num coque elegante. Não queria parecer uma ex-namorada despeitada. Queria parecer uma mulher com controlo, alguém que não podia ser ignorada ou descartada. "Estás pronta?" perguntou Carlos, verificando a pequena câmara que trazia escondida no casaco. "Vamos a isso", disse saindo do carro. Entramos na catedral discretamente, misturando-nos com a multidão de convidados. O interior era de tirar o fôlego, com arcos altos e uma luz suave a filtrar-se pelos vitrais, criando um ambiente quase etéreo. O altar estava decorado com rosas brancas e véus de tule, e o órgão tocava uma melodia suave que ecoava pelas paredes de pedra. Lá na frente vi André. Estava deslumbrante num fato azul escuro, o cabelo perfeitamente penteado, o sorriso encantador que me conquistara há 4 anos agora dirigido aos convidados que cumprimentava. Parecia o noivo perfeito, o homem perfeito. Mas eu sabia a verdade. Camila ainda não estava à vista. Provavelmente estava numa sala lateral, a preparar-se com as damas de honor. Isso dava-me algum tempo, mas não muito. "Joana", sussurrou Lúcia, apontando para um grupo de homens de fato junto à entrada. "Aquele é o pai da Camila. Reconheci-o das fotos do Instagram." O Sr. Mendes era um homem imponente, com cabelo grisalho e uma postura que exudava autoridade. Se as suas expressões faciais fossem algum indicativo, parecia genuinamente feliz por estar ali, orgulhoso de ver a filha casar-se. Não fazia ideia de quem era realmente o noivo. "Tenho de falar com ela primeiro", disse, antes que a cerimônia comece. "Joana, isso é arriscado", avisou Carlos. "Se fores apanhada..." "Não serei apanhada", disse, embora o meu coração batesse tão forte que tinha a certeza de que todos na catedral o podiam ouvir. "Fiquem aqui. Se algo correr mal, sigam o plano B." O plano B era Daniel entregar as provas diretamente a PJ, enquanto Carlos contactava o seu amigo do Expresso. Não era o ideal, mas garantiria que André enfrentasse as consequências, mesmo que eu não conseguisse confrontá-lo pessoalmente. Deslizei pelo corredor lateral da catedral, mantendo a cabeça baixa para evitar chamar a atenção. Perguntei a uma das assistentes da organização onde poderia encontrar a noiva, inventando uma história sobre ser uma amiga da família que precisava de lhe dar uma mensagem urgente. "Ela está na sala de espera ali", disse a assistente, apontando para uma porta nos fundos da catedral. "Mas tem de ser rápida. A cerimônia começa em 15 minutos." Agradeci e dirigi-me à porta, respirando fundo antes de bater suavemente. "Entre", disse uma voz do outro lado. Abri a porta e lá estava Camila, resplandecente num vestido de noiva de renda branca, que provavelmente custava mais do que o meu apartamento. O cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, e o véu estava delicadamente preso com um pente incrustado de pérolas. Era ainda mais bonita em pessoa, mas havia uma suavidade nos seus olhos que me fez hesitar por um momento. "Olá", disse tentando manter a voz firme. "Sou Joana. Preciso de falar contigo sobre o André." Os olhos dela estreitaram-se ligeiramente, a confusão misturada com cautela. "Desculpa, mas quem és tu?" Respirei fundo, sabendo que não havia uma maneira fácil de dizer isto. "Sou a mulher com quem André viveu nos últimos 4 anos. Até há 2 dias eu era a namorada dele." O rosto de Camila empalideceu, e por um momento pensei que ela ia desmaiar. "O quê?" sussurrou. "Eu sei que isto é um choque", disse, mantendo a voz calma, embora o meu coração estivesse a 1000. "Mas tens de saber a verdade antes de te casares com ele. André não é quem pensas que é." Entreguei-lhe uma cópia da carta de amor que encontrara no gabinete dele, juntamente com algumas das fotos mais incriminatórias. As faturas, os documentos de seguros falsificados, a lista de vítimas.
Isto é o que ele tem andado a fazer, não só a mim, mas a muitas outras pessoas. Está envolvido em fraudes de seguros, a roubar dinheiro de famílias em luto. E está contigo pelo teu dinheiro, Camila. Ela pegou nos papéis com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras como se não conseguisse acreditar nelas. Isto não pode ser verdade, disse, a voz quase inaudível. Ele ama-me. Ele disse. Eu sei, disse suavemente. Ele disse-me a mesma coisa, durante 4 anos. Mas tudo o que ele te disse foi uma mentira. Ele tem uma pasta inteira sobre ti, Camila. Documentou a tua vida, a tua família, o teu dinheiro. Exatamente como fez comigo. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos dela. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, a porta abriu-se e uma das damas de honor entrou. Camila, está na hora. Oh, desculpa, não sabia que tinhas companhia. Está tudo bem, disse Camila rapidamente, limpando as lágrimas. Dá-me só 1 minuto, por favor. A dama de honor saiu, e Camila virou-se para mim, os olhos agora cheios de uma mistura de raiva e desespero. Por que estás a fazer isto? Por que agora, no dia do meu casamento? Porque mereces saber a verdade, disse. E porque não quero que cometas o mesmo erro que eu cometi. André não te ama. Ele está a usar-te, exatamente como me usou a mim. Ela olhou novamente para os papéis e viu o momento em que a realidade a atingiu. Os ombros dela caíram e o brilho nos olhos apagou-se. O que devo fazer? Sussurrou. Essa decisão é tua, disse. Mas se fosse a mim, não me casava com ele e entregava estas provas às autoridades para que ele não possa fazer isto a mais ninguém. Camila ficou em silêncio por um longo momento, os dedos apertando os papéis. Depois, endireitou-se, e havia uma nova determinação no seu olhar. Obrigada, disse simplesmente, por me contares. Saí da sala, sentindo-me ao mesmo tempo aliviada e aterrorizada. Tinha feito o que viera a fazer, mas o confronto principal ainda estava por vir. Voltei para junto de Lúcia, Carlos e Daniel, que estavam à espera no corredor lateral. E então? Perguntou Lúcia. Ela sabe, disse. Agora vamos ver o que ela faz com isso. A música do órgão mudou, sinalizando o início da cerimônia. Os convidados tomaram os seus lugares, e André posicionou-se no altar, o sorriso confiante ainda no rosto. Não fazia ideia de que o seu mundo estava prestes a desabar. A marcha nupcial começou, e todos os olhos se voltaram para a entrada da catedral. Mas quando a porta se abriu, não foi Camila quem apareceu. Foi o pai dela. O Sr. Mendes caminhou pelo corredor com uma expressão de fúria controlada que fez o meu coração disparar. Atrás dele, Camila apareceu, ainda no seu vestido de noiva, mas com o véu removido e os papéis que eu lhe dera na mão. O murmúrio dos convidados cresceu, um zumbido de confusão e preocupação. André franziu o sobrolho, claramente desorientado, mas ainda a tentar manter a compostura. Sr. Mendes, disse André, a voz cheia de charme forçado. O que se passa? Onde está a Camila? O Sr. Mendes parou a poucos metros do altar, a sua presença imponente a silenciar a multidão. André Miguel Ferreira, disse, a voz ecoando pela catedral como um trovão. Sabes quem é Joana Almeida? O rosto de André empalideceu e pela primeira vez vi um vislumbre de medo nos seus olhos. Eu não sei do que está a falar. Mentiroso, disse Camila, avançando para ficar ao lado do pai. A sua voz tremia, mas havia força por trás dela. Vive com ela há 4 anos. Enquanto me cortejavas, enquanto me pedias em casamento, estavas a viver com outra mulher. Os convidados começaram a murmurar mais alto, cabeças virando-se para olhar uns para os outros, tentando entender o que estava a acontecer. André abriu a boca para responder, mas Camila levantou a mão para o silenciar. E isso não é o pior, continuou ela, segurando os papéis. Estás envolvido em fraudes de seguros. Roubaste milhões de euros de famílias em luto. Documentaste tudo,
mantiveste registros das tuas vítimas, incluindo eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. André olhou à volta, como se procurasse uma saída, mas não havia nenhuma. Os convidados estavam chocados, os amigos dele pareciam desconfortáveis, e até o padre no altar parecia não saber o que fazer. Camila, isto é um mal-entendido, disse André, a voz agora tingida de desespero. Eu posso explicar. Não há nada para explicar, disse o Sr. Mendes, dando um passo à frente. A polícia judiciária está a caminho, e quando chegarem, terás muito para explicar a eles. Como se fosse uma deixa, ouvimos o som de sirenes ao longe. O pânico tomou conta do rosto de André, e ele deu um passo atrás, como se estivesse a considerar fugir. Mas não havia para onde ir. A catedral estava cheia de testemunhas, e a verdade já não podia ser escondida. Virei-me para Lúcia, Carlos e Daniel, que me observavam com uma mistura de orgulho e alívio. Acabou, sussurrei. Quase, disse Carlos, tirando o telemóvel para ligar ao seu contacto no Expresso. Agora a história vai tornar-se pública. Enquanto as sirenes se aproximavam, vi André ser levado por 2 seguranças contratados pelo Sr. Mendes. Ele não olhou para mim, nem uma vez, mas eu não precisava que o fizesse. Sabia que ele me sentia ali. Sabia que eu era a responsável por tudo isto. Camila aproximou-se de mim enquanto a multidão começava a dispersar. Muitos dos convidados ainda a sussurrar entre si, chocados com o que acabara de acontecer. Joana, disse ela, a voz suave mas firme. Obrigada. Não sei o que teria feito se não tivesses vindo ter comigo. Não fiz isto por ti, disse honestamente. Fiz isto por mim, mas fico feliz que agora saibas a verdade. Ela assentiu, os olhos ainda brilhando com lágrimas não derramadas. O que vais fazer agora? Olhei para os meus amigos, para o meu irmão, para as provas que tínhamos reunido e que agora estavam a caminho da PJ. Vou reconstruir a minha vida, disse, e garantir que ninguém mais seja vítima dele. Quando saímos da catedral, o sol ainda brilhava, mas agora parecia diferente. Não um farol de falsa esperança, mas um sinal de um novo começo. André enfrentaria a justiça. Camila estava livre do engano dele. E eu, pela primeira vez em 4 anos, sentia-me livre. Mas a história não terminou ali. Porque quando a notícia se espalhou, quando o Expresso publicou o artigo explosivo sobre os crimes de André, a minha vida mudou de formas que nunca poderia ter previsto. Os dias seguintes ao confronto na sede Lisboa foram um turbilhão. O artigo do Expresso saiu na manhã seguinte, com a manchete Advogado de Lisboa, envolvido em escândalo de fraude e infidelidade. A história espalhou-se como fogo, apanhada por outros meios de comunicação, desde o público à SIC Notícias. O nome de André Miguel Ferreira tornou-se sinônimo de traição e corrupção, e o meu nome, Joana Almeida, tornou-se, para meu horror, parte da narrativa. Não era isso que eu queria. Tinha planeado expor André, sim, mas não antecipara o quão rápido a minha própria vida seria arrastada para o centro das atenções. Jornalistas começaram a ligar-me, pedindo entrevistas. As redes sociais explodiram com especulações sobre a outra mulher na vida de André. E embora alguns me vissem como uma heroína que desmascarara um criminoso, outros pintavam-me como uma ex-namorada ciumenta que arruinara um casamento. Não leias os comentários online, aconselhou Lúcia enquanto tomávamos café no meu pequeno apartamento, 3 dias após o casamento interrompido. As pessoas adoram criar vilões e heróis onde não existem. Mas era difícil ignorar. Cada notificação no meu telemóvel parecia uma nova facada. Empregada de mesa vingativa, diziam alguns. Corajosa denunciante, diziam outros. Eu não me sentia nenhuma dessas coisas. Sentia-me exposta, vulnerável, como se a minha dor pessoal tivesse sido transformada num espetáculo público. Não te arrependes, pois não? Perguntou Lúcia, observando-me com preocupação. Olhei para ela, pensando nos últimos 4 anos da minha vida, nas mentiras de André, nas famílias que ele roubara, na pasta próximas que encontráramos no seu gabinete. Não, disse finalmente.
Não me arrependo, mas não estava preparada para isto. Isto era mais do que apenas a atenção mediática. A polícia judiciária agira rapidamente com base nas provas que entregáramos. André fora detido na noite do casamento, levado diretamente da Sé para interrogatório. As acusações contra ele acumulavam-se: fraude, branqueamento de dinheiro, falsificação de documentos. Os meios de comunicação sugeriam que poderia enfrentar mais de 20 anos de prisão se fosse condenado por todas as acusações. Camila, por sua vez, desaparecera da vista pública. Ouvi através de Daniel, que ainda mantinha contactos na investigação, que a família Mendes a levara para uma casa de campo no Alentejo para escapar ao frenesim mediático. Parte de mim queria contactá-la, ver como estava a lidar com tudo isto. Mas outra parte sabia que ela precisava de espaço. Afinal, ela também fora traída, de uma forma diferente, mas igualmente devastadora. No 5º dia após o casamento, recebi uma chamada de um número desconhecido. Hesitei, pensando que poderia ser outro jornalista, mas atendi mesmo assim. Joana Almeida? Disse uma voz feminina do outro lado. Sim. Quem fala? Sou a Margarida Mendes, a mãe da Camila. Gostaria de me encontrar consigo, se estiver disponível. O meu coração acelerou. A mãe de Camila? O que poderia querer de mim? Claro, disse, tentando manter a voz calma. Quando e onde? Hoje à tarde, se puder, no café da livraria Bertrand, no Chiado. Às 3? Concordei, e quando desliguei, senti uma mistura de curiosidade e ansiedade. Lúcia, que estava comigo, insistiu em acompanhar-me. Não vai sozinha a um encontro com a mãe da noiva. Não depois de tudo o que aconteceu. Às 3 em ponto, entrei no café da livraria Bertrand. Um espaço acolhedor cheio de estantes e o aroma reconfortante de livros antigos. Margarida Mendes já lá estava, sentada numa mesa ao canto, com um porte elegante que me fez lembrar imediatamente Camila. Era uma mulher de meia idade, com cabelo grisalho bem penteado e um fato de linho impecável. Os seus olhos, porém, estavam cansados, como se os últimos dias a tivessem desgastado. Joana, disse ela, levantando-se para me cumprimentar. Obrigada por vires. Sentei-me, com Lúcia ao meu lado, e esperei. Não sabia o que dizer, como justificar o caos que desencadeara na vida da filha dela. Quero agradecer-te, começou Margarida surpreendendo-me. O que fizeste na Sé? Sei que não foi fácil. Sei que te custou muito, pessoalmente e publicamente. Mas salvaste a minha filha de um erro terrível. Fiquei sem palavras por um momento. Eu não fiz isto por ela, sabe? Fiz por mim, porque não podia deixar que ele se safasse. Margarida assentiu, um sorriso triste a curvar-lhe os lábios. Eu sei. Mas mesmo assim a Camila está livre por tua causa. E as famílias que ele roubou também têm uma oportunidade de justiça por tua causa. Como está ela? Perguntei, incapaz de conter a curiosidade. Margarida suspirou, olhando para a chávena de café à sua frente. Está devastada, claro, mas é forte, mais forte do que eu pensava. Está a processar tudo, a tentar perceber como pôde ser tão enganada. Mas vai ficar bem, com o tempo. Fez-se um silêncio, e depois Margarida pegou numa pequena bolsa ao seu lado e tirou um envelope. Isto é para ti, disse, deslizando-o pela mesa. Olhei para o envelope desconfiada. O que é isto? Um gesto de gratidão, disse ela. A nossa família quer ajudar-te a seguir em frente. Sabemos que perdeste muito nestes últimos anos, e agora, com toda esta atenção mediática, bem, queremos facilitar as coisas para ti. Abri o envelope e vi um cheque. O valor fez-me engasgar. Isto é demasiado. Não é, disse Margarida com firmeza. É o mínimo que podemos fazer. Usa-o para começar de novo, Joana. Para construir a vida que mereces. Lúcia apertou-me a mão debaixo da mesa. Um lembrete silencioso de que eu não estava sozinha. Obrigada, disse finalmente, guardando o cheque. Mas não fiz isto por dinheiro.
Eu sei, disse Margarida. É por isso que quero que o aceites. Quando saí do café, com Lúcia ao meu lado, senti-me mais leve do que me sentira em semanas. O cheque era uma quantia suficiente para me dar um novo começo. Talvez até para deixar o trabalho no restaurante e voltar a estudar. Algo que abandonara quando começara a namorar com André. Mas mais do que o dinheiro, o que me deu esperança foi a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha própria história. Os meses seguintes foram uma montanha-russa. A investigação da PJ aprofundou-se, e André foi formalmente acusado de múltiplas contagens de fraude, branqueamento de dinheiro e falsificação. O julgamento tornou-se uma sensação mediática, com cada detalhe da sua vida dupla a ser dissecado na imprensa. Eu fui chamada para testemunhar, o que foi tão doloroso quanto libertador. Ficar no banco das testemunhas, a contar a minha história, a expor as mentiras dele perante um tribunal cheio de estranhos, foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas também foi catártico. Camila também testemunhou. Não a vi desde o dia do casamento, mas durante o julgamento, trocamos um olhar breve no tribunal. Não havia hostilidade nos olhos dela, apenas uma compreensão partilhada do que ambas tínhamos passado. No final, André foi condenado a 18 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após 12. As famílias que ele roubara receberam indemnizações, embora o dinheiro nunca pudesse compensar a dor que ele causara. A empresa de seguros onde trabalhava foi submetida a uma investigação completa, e vários dos seus colegas foram implicados em esquemas semelhantes. Quanto a mim, usei o dinheiro do cheque para me mudar para um pequeno apartamento em Alfama, com vista para o Tejo. Inscrevi-me num curso de gestão de turismo na Universidade Nova de Lisboa. Algo que sempre quisera fazer, mas que nunca tivera coragem ou meios para perseguir. Comecei a reconstruir as minhas amizades, a reconectar-me com pessoas que deixara afastar-me durante os anos com André. E lentamente, comecei a sentir-me eu mesma outra vez. Um ano após o casamento, recebi uma carta de Camila. Era curta, mas sincera. Escreveu que estava a viver em Londres agora, a trabalhar na expansão internacional da cadeia de restaurantes da família. Agradecia-me novamente por lhe ter aberto os olhos e terminava com uma frase que ficou comigo. Às vezes, perder tudo é a única forma de descobrirmos quem realmente somos. Guardei a carta numa caixa com outras recordações dos últimos anos. Não as coisas boas, mas as coisas difíceis, as que me ensinaram quem eu sou. Porque, no final, André tirara-me muito, mas também me dera algo. A força para me levantar, para lutar, para recusar ser definida pelas suas mentiras. Enquanto escrevo isto, estou sentada na varanda do meu apartamento, a ver o sol a pôr-se sobre o Tejo. A cidade está viva com o som das gaivotas e o murmúrio distante dos elétricos. Pela primeira vez em muito tempo, sinto-me em paz. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque sei que, independentemente do que vier a seguir, tenho a coragem para o enfrentar. E isso, percebo agora, é mais do que André alguma vez poderia ter tirado de mim.